Cumprimento a igreja, os irmãos, aqueles que nos ouvem com a paz do Senhor. O texto lido nesta noite se encontra no livro de Salmos, capítulo 23. Vamos ler a partir do primeiro versículo e diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e as misericórdias me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, pelo poder glorioso que há no sangue de Jesus, entregamos mais uma vez em Tuas mãos as nossas vidas. E sobre a Tua palavra lida, nós suplicamos neste momento que só possa transformar a palavra da vida em a palavra viva, para que ela possa falar aos nossos corações e que Teu Espírito Santo possa revelar os segredos, os mistérios, os símiles e os enigmas que nela contém, para que possamos ver à luz do seu contexto o brilho do Senhor e que o Teu nome venha a ser hoje e sempre grandemente glorificado. Amém. Queridos, o texto é muito conhecido. Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Tem um grande mistério, tem um grande segredo, muitos sinais, enigmas e símiles a ser mostrado, revelado aos seus, aqueles que buscam, aqueles que choram aos pés do Senhor. E o interessante é que o salmista Davi, ele nos ensina a vencer embates, batalhas e enfrentamentos. E nós podemos aprender como que podemos vencer os nossos próprios gigantes. Davi aqui neste momento, ele já era rei, mas ele nem sempre foi rei. Pelo contrário, Davi, filho de Jessé, pastor de ovelhas e instrumentista. E nós podemos observar que lá atrás, há muito tempo, quando Davi era ainda jovem, na casa de seu pai, mais uma vez, a palavra diz que mais uma vez os filisteus se levantou contra Israel. E Israel estava ali numa batalha travada diante dos filisteus e apareceu um gigante. E quando Davi foi ter com seus irmãos, enviado pelo seu pai a levar alimento, mantimento e suprimento para a guerra, ele se deparou diante de uma situação onde Israel estava encurralado. O gigante filisteu Golias se levantou durante 40 dias, diz a palavra, que pela manhã e à tarde ele afrontava Israel, o exército do Deus vivo. E quando Davi ouviu aquelas palavras, quando ele se deu conta daquilo que estava acontecendo, diz a Bíblia que ele se indignou. Quem é este, pois, incircunciso que vem afrontar o exército do Deus vivo? E levaram Davi até Saul, e Davi disse ao rei Saul que ele iria enfrentar aquele grande gigante, aquele homem que até naquele momento era invencível. E quando Saul ouviu que Davi queria e estava disposto a enfrentar aquele gigante filisteu, ele disse: contra este gigante tu não poderás ir enfrentar, porque ele é guerreiro desde a sua mocidade. Tu, porém, não tens experiência na batalha.
E Davi contou uma experiência. E essa experiência que Davi contou é uma experiência que fala no íntimo das nossas almas e nos ensina a sermos mais fortes a cada dia na presença do Senhor. E ele disse: fique, pois, sabendo, ó rei Saul, que um dia estava eu apacentando as ovelhas de meu pai, e se levantou um leão e arrebatou uma das ovelhas de meu pai, e eu fui ter contra aquele leão e o feri. De igual modo se levantou um urso e arrebatou uma das ovelhas, e eu fui ter contra aquele urso, salvei a ovelha e o feri. Assim como Deus me deu vitória contra o leão e contra o urso, assim também Deus me dará vitória contra este gigante filisteu. Queridos irmãos, quando Davi ele enfrenta o leão, que fala da carne, o leão fala do adversário, que é um inimigo poderoso, e ele se alimenta de carne. Quando ele fala que venceu o urso, que fala da frieza espiritual, então ele está mostrando que o servo, quando ele começa uma jornada rumo à eternidade, o inimigo se levanta, não é verdade? E os primeiros adversários é contra a carne e também contra a vida espiritual, contra a frieza que se levanta para nos abater, para nos destruir, para nos jogar por terra. Mas ele diz: assim como Deus me deu vitória contra o leão e o urso, assim também Deus me dará vitória contra este gigante filisteu. E Saul ficou preocupado com aquela situação. E ele ofereceu a Davi as suas armaduras de guerra, a sua roupa de batalha, o seu capacete, a sua couraça, a sua espada. E diz a palavra do Senhor que quando Davi vestiu aquela roupa tão pesada, ele ficou sem jeito e ele não conseguiu caminhar. Agradeceu a Saul a gentileza, diz a palavra que ele pegou o seu cajado, foi ao ribeiro, escolheu 5 pedras e saiu correndo rumo ao campo de batalha para enfrentar o gigante filisteu. Queridos, veja bem, o recurso da carne, as armaduras de guerra, isso é o recurso da carne, é aquilo que o homem, são os aspectos humanos, aquilo que... Então, quando Davi rejeita todos os recursos humanos, diz a palavra do Senhor que ele corre até o ribeiro, com um cajado na mão, que fala da direção do Espírito Santo, o ribeiro das águas, que fala do próprio Senhor Jesus. Quando ele pega 5 pedras, que fala dos meios de graça, aí então ele se mostra, ele se encontra na posição de pelejar mais uma vez. O interessante é que quando Golias viu Davi se aproximando, diz a palavra que ele ficou furioso e começou a blasfemar, dizendo: será que não existe homem em Israel para que mande um menino me enfrentar? Eu não sou um cão para que venha me poupar, mas hoje eu darei a sua carne às bestas feras do campo e às aves do céu. E Davi lhe disse: tu vens a mim com lança, espada e escudo. Eu vou a ti em nome do Deus de Israel. Queridos, aquela batalha durou apenas frações de segundo. Davi venceu o gigante filisteu com a pedra vencendente de sua funda, que cravou-lhe na testa, ele caiu e ali mesmo ele pereceu. Davi cortou-lhe a sua cabeça com a sua própria espada, e naquele dia foi uma grande vitória, mais uma vitória que o Deus de Israel concedeu aos seus servos, aquele que busca a sua face, aquele que espera e crê, aquele que confia e aquele que depende do Senhor. E quando Davi, agora mais velho, ele começa a compor este salmo, ele estava contando uma experiência que era própria dele. O salmo de Davi é o salmo do destino. Davi, ele era pastor de ovelhas, mas agora ele estava falando de um pastor que era diferente de todos os pastores. Ele estava falando do bom pastor. E o interessante é que o salmo diz assim:
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, Jesus disse: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E o Salmo continua a dizer: Deitar-me faz em verdes pastos. Verde fala de vida, pastos fala de pão. João capítulo 6, versículo 35, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça. Vereda é caminho, justiça é verdade. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Este salmo é o salmo do destino. Então, quando Davi estava falando aqui, contando a sua experiência, ele estava dizendo: eu conheço o bom pastor. Eu conheço o pastor, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Eu conheço o pastor que é o pão da vida. Eu conheço aquele que dá descanso, não somente descanso para a minha carne, mas sim aquele que dá descanso para a alma. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27 e 28, Jesus diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, tem alguém com luta, tem alguém com prova, tem alguém com enfrentamentos, tem alguém vivendo grandes momentos de batalha em sua vida, a ponto que possa se dizer que não vai vencer, que não tem mais jeito, acabou as esperanças. Tem alguém assim? Não se desespere. Basta simplesmente ler a palavra do Senhor, crer e confiar. Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de Davi é também o seu Deus. E assim como ele foi com Abraão, Isaac e Jacó, assim como ele foi com Davi, ele também será com a sua vida para lhe trazer paz, bonança, para vencer as suas batalhas, porque ele é o general de guerra. Ele é aquele que vai à frente nas nossas batalhas, Ele tem vencido por nós, Ele fortaleceu os nossos lombos para o combate. Queridos, nós não estamos imunes contra as lutas e as provas. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu na cruz do Calvário. Ele tem vencido a cada dia as nossas lutas, nossas provas. Basta você crer, basta você confiar, basta você esperar, basta você depositar aos pés da cruz a sua necessidade, as suas ansiedades, as suas aflições. Basta você fazer como Davi fez. Toma posse da vitória, toma posse dos meios de graça, busca e confia. E Deus a vitória o entregará em suas mãos, porque a palavra do Senhor diz: céus e terras passarão, mas a minha palavra para sempre permanecerá. Certamente que a bondade e as misericórdias me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Os longos dias aqui está falando da eternidade. Está falando do tempo eterno. Está falando de um tempo que não tem fim. Onde não há mais planto, onde não há mais choro, onde não há mais aflições, mas a alegria plena. Não importa o que você esteja passando nesta noite, neste momento, isso não faz diferença. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o vale que você está passando e enfrentando é de morte, não temas, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Louvado seja o nome do Senhor.
Deixa Deus te consolar, deixa o Espírito Santo te consolar, deixa Jesus vencer as suas batalhas. Louvado seja o nome do Senhor.